Bom, pessoal, vamos aqui para a atividade 3, tá? Que trata de você criar um plano de contas. Tá? Aqui a gente retoma alguns conceitos que a gente viu lá na nossa disciplina de contabilidade introdutória, quando a gente viu o conceito de conta e teoria das contas e tudo mais. Na verdade, quando a gente viu aquela parte de partidas dobradas, lançamentos, tá? Tem muito a ver com isso aqui. Normalmente, quando você vai abrir uma empresa, você abre, cria uma empresa nova, você cria um plano de contas pertinente com a atividade dessa empresa. Tá? Não tem essa de plano de contas genérico. É claro que hoje em dia os softwares eles já vêm com um hall de contas que são um hall muito completo. Tá? Mas, como a gente está fazendo aqui uma explanação teórico-prática, né, eu tento aqui retomar os conceitos que a gente utilizava lá e para tentar ter um melhor aproveitamento, né? Então, em sala de aula, eu fiz uma explanação sobre contas e plano de contas, né? E porque existe aqui uma grande confusão do pessoal em achar que o plano de contas é aquela lista, aquele rol de contas. Tá? O plano de contas não é só aquilo. Tá? O plano de contas ele serve para nortear o profissional contábil quando for realizar os lançamentos sobre o que cada conta registra, né? Para que cada uma daquelas contas é utilizada. Tá? Vou fazer aqui um apontamento só, que só uma demonstração de como é que foi o assunto explanado sala de aula, e em seguida eu vou falar como é que você faz realmente aí um plano de contas, tá? Então aqui, ó, plano de contas, a gente viu conceito de, conceito de conta, teoria das contas, segundo a contabilidade, né, plano de contas e sua elaboração, e também a gente resolveu algumas questões aqui no final. Tá? Só para enriquecer um pouco essa videoaula, eu vou demonstrar aqui alguns pontos só dos nossos slides, e aí em seguida a gente passa para a elaboração do plano de contas. Tá? Segundo Padovese, no seu livro lá de 1996, na página 62, ele afirma que contas são as representações contábeis de cada elemento de elementos patrimoniais de natureza igual ou semelhante. Tá? São elementos criados pelo contador, dos quais se utiliza para melhor controlar o patrimônio da entidade. Então, quanto mais específico o nome da conta, melhor. Tá? Porque a gente sabe que a gente trabalha com uma ciência que a finalidade dela é prestar informação, né? Gerar relatórios. E esses relatórios têm que ser acessível a um público muito variado, tá? Não só aqueles que são formados em contabilidade também. Tá? Então, a gente viu aqui também a teoria das contas, a gente retomou, teoria patrimonialista, materialista e personalista, materialista e patrimonialista. Tá? Aí, lembrando um pouco de cada uma, a personalista leva em consideração os agentes envolvidos e divide aqui as contas, né, de três categorias: dos agentes consignatários, que são os bens, dos agentes correspondentes, que são direitos e obrigações, tá? E, por fim, das contas dos proprietários, né, que é o patrimônio líquido, receita e despesa. Tá? Só avançando aqui, teoria materialista leva em consideração a matéria presente nas contas. Então a gente repara que eles já dividiram em apenas dois grupos aqui, né? Contas integrais e diferenciais. Tá? As integrais são bens, direitos e obrigações, e as diferenciais, patrimônio líquido, receita e despesa. Tá? E já na patrimonialista, que é a que a gente utiliza atualmente, vocês vão se identificar muito, né? Faz a distinção entre as contas do patrimônio e as contas de resultado. Tá? As contas patrimoniais, tá? tem no seu grupo bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Tá? São as contas do patrimônio. Tá? E as contas de resultado, que são receitas e despesas, que são aquelas entradas e saídas que acontecem durante o exercício. Tá? Então, o plano de contas é o conjunto de contas criado pelo contador para atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários da informação contábil, tá? A todos.
Não é apenas o presidente, os administradores ou até aqueles que têm conhecimento técnico, tá, dos termos que são utilizados nos relatórios. Tá? Tem que ser o máximo acessível possível. Não simples, não simplório o relatório, tá? Mas acessível. Né? Então, para SA, né, Antônio Lopes de Sá, no sua obra lá de 1988, página 15, ele define o plano de contas como sendo uma peça da técnica contábil que estabelece previamente a conduta a ser adotada na escrituração, através da exposição das contas em seus títulos, funções, funcionamento, grupamentos, análises, derivações, dilatações e reduções. É o conjunto de normas e intitulação de contas previamente estabelecido destinado a orientar os trabalhos da escrituração contábil. Tá? Então a gente já viu aqui que não é apenas aquela codificação das contas com os títulos das contas. Tá? Tem que dizer se a natureza dela é credora, tá? Que tipo de grupo ela pertence, se é ativo, se é passivo, se é conta de resultado. Tem que dizer a função dela, o que cabe registrar. Ela é conta de despesa, ela registra despesa de quê? Despesa com pessoal, despesa com fornecedores, tá? Tem que ser bem específico. Então vamos aí para uma elaboração geral aqui do plano de contas, tá? Eu não tenho aqui nenhum exemplo, mas vou tentar fazer aqui, mostrar para vocês uma consulta no Google, porque a finalidade, afinal de contas, é norteá-los para criar seu plano de contas, né? Então aqui, ó, modelo, eu estou botando aqui no Google, modelo, plano de contas. E eu vou procurar um aqui que seja mais adaptado às nossas necessidades, tá? Deixa eu ver se esse aqui tem um funcionamento, porque alguns trazem só o rol das contas, tá? Esse aqui, ó, tá trazendo só o rol das contas. Não é o caso. E a professora recomenda que vocês assistam aquelas videoaulas que foram disponibilizadas e que tem a utilização do plano de contas no sistema da Fortes, né? Então tá lá no ambiente, é só assistir como é que mexe lá. Então aqui está um exemplo. Reparem que eu estou utilizando aqui, ó, veja o endereço, Conselho de Contabilidade de São Paulo, deu esse documento aqui. Tá? Então, o que, é que ele aqui está falando sobre plano de contas? Ó, conceito, utilidades. Tá? Aí ele traz aqui esse link aqui. Vamos lá. O que vai ser? O plano de contas que é? Na verdade, ele é um manual. Então, o que é que ele contém? O rol de contas e o funcionamento das contas. Repare aqui que eu tenho o elenco das contas, tá? Que é metade do que é o plano de contas. Aqui eu tenho a codificação, aqui o grupo ou o título da conta, tá? E adiante, separado, eles colocaram aqui o funcionamento. Por exemplo, função e funcionamento das principais contas. Aqui a codificação, o nome da conta. Função. Aqui a conta caixa, por exemplo, registrar a movimentação de dinheiro, cheques e outros documentos compensáveis em poder da empresa. Tá? Então, aquele dinheiro que tiver líquido lá, que for facilmente convertido em dinheiro também, são equivalentes, né? Tudo isso vai entrar na conta caixa. Então, aqui funcionamento. Debita-se pelo recebimento, ou seja, quando entrar dinheiro, credita-se pelo pagamento, quando sair dinheiro. E a natureza dela é devedora, tá? O saldo dela normalmente é devedor, porque é uma conta que fica lá no ativo. Como tem aqui no início do rol, ele está dizendo aqui, ó, caixa está dentro do disponível ativo circulante. Isso aqui é uma classificação antiga, tá? A gente tem só o circulante e não circulante. Está aqui ainda, mas já serve de roteiro. Então, assistam os vídeos que tem lá no ambiente e elaborem um plano de contas dessa maneira. Não só dizendo o nome das contas e os grupos, tá? Mas dizendo como funciona e qual a natureza dela, tá? Para que cada uma serve. Então, depois que você elaborar, pode até pegar esse aqui como modelo. Você vai lá no AVA, enviar um arquivo, diz onde é que o arquivo está salvo, salvou mudanças, pronto, você participou da terceira atividade. Então, para enriquecer
muito importante. E aí a pessoa não tem noção, que se apega muito a um sistema específico,